Instituições, no contexto da economia institucional, são definidas como as regras, normas e organizações que estruturam as interações sociais e econômicas. Essa definição abrange tanto as instituições formais quanto as informais. As instituições formais incluem leis, regulamentações, constituições e sistemas judiciais, que são oficialmente codificados e aplicáveis pelos governos e outras entidades regulatórias. Por outro lado, as instituições informais englobam normas culturais, tradições, costumes e códigos de conduta, que, embora não oficialmente regulamentados, influenciam significativamente o comportamento e as interações sociais. A literatura de economia institucional, especialmente as contribuições de Douglas North, destaca que as instituições são as regras do jogo em uma sociedade, ou mais formalmente, as restrições humanamente desenhadas que modam as interações humanas. Elas proporcionam a estrutura para incentivos na troca econômica, política e social. As instituições reduzem a incerteza ao estabelecer uma estrutura estável, mas não necessariamente eficiente para a interação humana. Isso é fundamental para o desenvolvimento econômico, pois facilita a cooperação e coordenação entre agentes econômicos, reduzindo o custo de transação e promovendo a segurança nas trocas econômicas. A eficácia das instituições depende de uma variedade de fatores interrelacionados. Um dos principais fatores é a estabilidade política, que refere-se ao grau em que um governo é capaz de manter a ordem e implementar políticas de maneira contínua sem grandes interrupções. A estabilidade política gera confiança entre os investidores e empresários, que são mais propensos a investir em um ambiente previsível e seguro. Outro fator crucial é a qualidade da governança. Governança de alta qualidade implica na existência de processos eficientes e transparentes para tomada de decisões, implementação de políticas e gestão dos recursos públicos. Isso inclui a capacidade administrativa, ou seja, a competência e eficiência das instituições governamentais e administrativas em executar suas funções. A transparência também é um componente vital. Transparência implica na abertura e clareza das operações do governo e outras instituições, permitindo que os cidadãos e investidores possam acessar informações relevantes para suas decisões. A transparência reduz a corrupção e aumenta a responsabilidade das instituições perante a sociedade. Instituições eficazes promovem a confiança entre os agentes econômicos, reduzindo os custos de transação que incluem os custos de negociação e execução de contratos. Essa confiança é essencial para investimentos e inovação, pois os agentes econômicos estão mais dispostos a investir em novos projetos e tecnologias quando há previsibilidade e segurança nas interações econômicas. Os impactos no desenvolvimento econômico. Instituições fortes e eficientes têm um impacto significativo no crescimento e desenvolvimento econômico. Elas facilitam a execução de contratos, protegem os direitos de propriedades e promovem um ambiente de negócios favorável. A execução eficaz de contratos garante que os acordos sejam cumpridos, reduzindo o risco de inadimplência e, portanto, promovendo a segurança nas transações comerciais. A proteção dos direitos de propriedade é fundamental para o desenvolvimento econômico. Quando os direitos de propriedade são bem definidos e protegidos, os indivíduos e empresas têm um incentivo maior para investir em ativos produtivos, pois sabem que suas propriedades e investimentos estão seguros contra expropriações ou roubos. Além disso, um ambiente de negócios favorável, caracterizado por instituições eficientes, atrai investimentos estrangeiros diretos. Investidores estrangeiros são mais propensos a investir em países onde as instituições são previsíveis e confiáveis, e onde há menos risco de corrupção e burocracia excessiva. Instituições fracas, por outro lado, podem levar a um desempenho econômico ruim. A falta de proteção dos direitos de propriedade, por exemplo, pode desincentivar o investimento. A corrupção e a burocracia ineficiente aumentam os custos de transação, tornando mais difícil e caro fazer negócios. Isso pode levar a um menor nível de investimento, inovação e, consequentemente, o crescimento econômico. Agora vamos para a análise do desempenho da economia brasileira a partir da ótica dos entrevistados. A partir dos dados coletados, podemos observar as percepções dos entrevistados sobre diversas instituições e aspectos econômicos do Brasil, e como essas percepções afetam o desempenho econômico do país. Níveis de confiança. Os dados revelam uma profunda desconfiança em várias instituições fundamentais para a democracia e a economia. As Forças Armadas e o sistema judiciário são as instituições mais confiáveis, com 8 e 6 votos de muita confiança, respectivamente. Em contrapartida, a Presidência da República, a imprensa, os sindicatos e o Congresso Nacional apresentam altos índices de desconfiança.
A maioria dos entrevistados indica nenhuma ou pouca confiança nessas instituições. Presidência da República, 3 nenhuma, 4 pouca. Imprensa, 6 nenhuma, 3 pouca. Sindicatos, 6 nenhuma, 3 pouca. E Congresso, 6 nenhuma e 4 pouca. A confiança nas instituições é crucial para o desenvolvimento econômico. A baixa confiança na Presidência da República, no Congresso e na imprensa sugere um ambiente de incerteza política e falta de transparência, fatores que podem desencorajar o investimento. Por outro lado, a confiança nas Forças Armadas e no sistema judiciário sugere que os entrevistados veem esses órgãos como garantidores da ordem e justiça, fundamentais para um ambiente econômico estável. Classe política e corrupção. Uma esmagadora maioria, 90%, acredita que a classe política reflete a sociedade brasileira, e 81% dos entrevistados veem os brasileiros como tão corruptos quanto os políticos. Apenas 10% não veem a classe política como um reflexo da sociedade, e 19% acredita que os brasileiros são menos corruptos que os políticos. Essa percepção de que a corrupção está profundamente enraizada tanto na classe política quanto na sociedade cria um ambiente de desconfiança e cinismo. A corrupção sistêmica aumenta os custos de transação, prejudica a eficiência administrativa e desvia recursos de investimentos produtivos para as atividades ilícitas. Privatização. Sobre privatizações, 71% dos entrevistados acreditam que elas devem ocorrer, mas não em todos os setores. Somente 10% são a favor da privatização irrestrita e 10% são contra qualquer tipo de privatização. A privatização pode levar a ganhos de eficiência, inovação e melhor prestação de serviços. No entanto, a privatização irrestrita, sem nenhuma estrutura regulatória robusta, pode levar à formação de monopólios privados e à exploração do consumidor. A visão moderada da maioria dos entrevistados sugere uma aceitação da privatização, mas com cautela e supervisão. A percepção sobre as multinacionais é majoritariamente positiva, com 57% dos entrevistados acreditando que elas contribuem para o crescimento do país. No entanto, 24% veem as multinacionais como exploradoras. Apenas 5% acreditam que as multinacionais mais exploram do que contribuem para o crescimento. As multinacionais trazem capital, tecnologia e acesso a mercados globais, impulsionando o crescimento econômico. No entanto, as percepções de exploração podem levar a políticas protecionistas que limitam a atração de investimentos estrangeiros diretos. Quanto às bolsas de estudo, 52% dos entrevistados acreditam que elas devem ser para todos os cursos, sem distinção, enquanto 33% acham que deveriam ser restritas aos cursos em ciências exatas, saúde e tecnologias. Apenas 14% acreditam que as bolsas não deveriam dar prioridade a áreas específicas. A educação é um motor de desenvolvimento econômico. Bolsas de estudos amplamente distribuídas promovem a inclusão social e o desenvolvimento de uma força de trabalho diversificada. As considerações finais. A partir da análise dos dados dos entrevistados, podemos concluir que as percepções sobre as instituições brasileiras refletem desafios significativos para o desenvolvimento econômico. A alta desconfiança em instituições chaves como a Presidência da República e o Congresso sugere a necessidade urgente de reformas políticas e de transparência para restaurar a confiança pública e criar um ambiente propício para o crescimento econômico. Combater a corrupção através de reformas institucionais e fortalecimento do sistema judiciário é essencial para criar um ambiente de negócios mais justo e eficiente. Essa análise oferece uma visão abrangente das percepções dos entrevistados e como elas se relacionam com o desempenho econômico do Brasil, destacando os principais desafios e oportunidades para o futuro desenvolvimento do país. As instituições desempenham um papel crucial no desempenho econômico de qualquer país, atuando como as regras do jogo que moldam as interações sociais e econômicas. A análise dos dados coletados revela uma profunda desconfiança dos brasileiros em instituições chaves, como a Presidência da República, o Congresso, a imprensa e os sindicatos, o que sugere um ambiente de incerteza e a falta de transparência. Essa desconfiança impacta negativamente o ambiente de negócios, desestimulando investimentos e dificultando o crescimento econômico. Por outro lado, a confiança relativamente alta nas Forças Armadas e no sistema judiciário indica que há instituições que ainda são vistas como pilares da ordem e justiça. Para que o Brasil possa alcançar um desenvolvimento econômico sustentável, é essencial promover reformas que aumentem a transparência e a eficácia das instituições governamentais, combater a corrupção e garantir um ambiente político estável. Só assim será possível criar um ambiente favorável para o investimento, a inovação e o crescimento econômico, refletindo um Brasil mais confiante em suas próprias instituições.